A graça e a paz de Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo a esse canal que compartilha leituras, estudos, meditações e reflexões com base nos capítulos da Bíblia. Hoje nós vamos meditar no Salmo 12. Você pode estar passando por uma situação em que as pessoas estão dizendo que você não vai conseguir resolver o seu casamento, que você não vai conseguir abrir o seu negócio, que você não tem condição de cursar uma faculdade, que você não pode obter o sucesso que você está buscando. Talvez você cometeu a falha de ter falado a respeito do seu projeto para uma pessoa errada. E muitas vezes, essa pessoa para quem você contou do seu projeto até é o seu pai, a sua mãe, o seu cônjuge, que muitas vezes olha para você e não acredita em você. É algo que gera espanto quando as próprias pessoas que fazem parte da sua família não acreditam em você. Mas o Salmos 12 nos fala a respeito dessa situação, quando as pessoas que estão à sua volta apontam os dedos e dizem que você não pode, que você não é capaz, e elas vão dizendo palavras que trazem falta de esperança, que tiram a credibilidade na sua pessoa. Quando você está nessa situação, assim como o salmista se encontrava, ele fez uma oração. Os salmos são orações e depois se transformaram em hinos para cantar a Deus as várias situações da vida. E no Salmo 12, o salmista escreveu assim: Salva-nos, Senhor, porque faltam os homens benignos, porque são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. Veja que o salmista disse que ele estava olhando à volta dele e ele sentiu falta de pessoas boas. Ele sentiu falta de pessoas fiéis entre os filhos dos homens. Ele não tinha pessoas com quem ele pudesse contar. Se o próprio Davi estava no meio da sua família, e quando Samuel chegou na casa do seu pai, que se chamava Jessé, para ungir o futuro rei de Israel, o pai dele fez passar os seus 7 filhos e não se lembrou de Davi. Davi estava cuidando das ovelhas e ele não se recordou do seu filho. Foi necessário que o profeta perguntasse: acabaram os teus filhos? Então ele disse: ainda tem um, que é o menor, que está cuidando das ovelhas. Nós vemos que quando Davi chegou onde estava o campo de batalha em que o Golias todos os dias se colocava na frente do exército de Israel dizendo: levantai um homem que me enfrente. Quando ele foi até o campo de batalha, orientado pelo seu pai para levar mantimento para os seus irmãos, o irmão dele disse: o que você veio fazer aqui? Entre a própria família, ele era rejeitado, ele era criticado, ele era humilhado, ele era deixado de lado, mas ele estava fazendo o seu trabalho de cuidar do rebanho do seu pai, cuidando das ovelhas que ele tinha para cuidar. E quando ele se deparou em uma situação em que ele estava sozinho, ele escreveu o famoso Salmos 23, em que ele fala: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então, receba essa palavra hoje
Se faltam os homens benignos, se são poucos os fiéis entre os filhos dos homens, o Senhor é o seu pastor. Não vai faltar para você a proteção, não vai faltar para você as bênçãos que o próprio Senhor dará a você. É por isso que ele começa esse salmo dizendo: salva-nos, Senhor, porque ele entendeu que faltavam os homens benignos. E como ele disse, ele sentiu falta de homens bons. Ele disse: são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. Ele prossegue no versículo 2: cada um fala com falsidade ao seu próximo. Falam com lábios lisonjeiros e coração dobrado. Muitas vezes a pessoa fala para você assim: você vai conseguir resolver essa situação, mas você percebe que aquela palavra não é uma palavra verdadeira, não é uma palavra que vem do coração, não é uma palavra que traz ânimo para você. Você sente pela frequência da palavra. A pessoa fala: você vai resolver, mas ela só fala da boca para fora. Não é uma palavra verdadeira, mas é uma palavra que vem com falsidade. Falam com lábios lisonjeiros, mas o coração está dobrado. Verso 3: o Senhor cortará todos os lábios lisonjeiros e a língua que fala soberbamente. Então aqui o salmista fala: o Senhor vai arrancar essas palavras que são de elogio, que são palavras lisonjeiras, mas que são palavras que são falsas, que não vêm carregadas de verdade. O Senhor vai cortar essas palavras porque essas palavras são inúteis. Não adianta eu dizer para uma pessoa: Deus te abençoe, se dentro do meu coração eu não desejo isso de maneira verdadeira para a pessoa. Então, o salmista fala aqui que o Senhor vai cortar os lábios lisonjeiros. O Senhor vai cortar da sua vida hoje essas palavras mentirosas que as pessoas falam, muitas vezes batendo nas suas costas, mas que lá no fundo elas não acreditam em você. E muitas vezes você até percebe: a pessoa falou aquilo só por falar, mas ela não me deseja isso de verdade. E o Senhor também cortará a língua que fala soberbamente. A língua que fala soberbamente é diferente dos lábios lisonjeiros. Ela é uma língua igual a que fala o versículo 4, pois dizem: com a nossa língua prevaleceremos. Os lábios são nossos. Quem é o Senhor sobre nós? São aquelas pessoas que dizem assim: eu vou falar para ele e eu vou falar para ela que ele não vai conseguir, que ele não é ninguém, que ela não vai resolver a situação da vida dela, nem no casamento, nem no seu trabalho, nem com os seus filhos, nem na sua casa, nem na sua família, porque não vai. E nós estamos aqui falando e a gente fala o que a gente quer. E quem é o Senhor sobre nós? Quem é Deus que essa palavra que nós estamos falando não vai acontecer? Porque com a nossa língua nós prevaleceremos. Nós vamos falar, vamos humilhar, vamos desprezar, vamos dizer que a pessoa não vai conseguir e não vai. São essas pessoas que falam soberbamente. Versículo 5: mas o Senhor, como está escrito no versículo 3, o Senhor cortará esses lábios, tanto os lábios lisonjeiros como a língua que fala dessa forma. Se alguém disse isso para você, considere que o Senhor é que tem a palavra verdadeira. Nós vamos ver isso já no versículo 6, mas antes de lermos o 6, vamos ler o 5. Por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, me levantarei agora, diz o Senhor. Porei em salvo aquele para quem eles assopram. Veja que no versículo 5, o Senhor já começa apresentando uma resposta. Ele fala assim:
é por causa da opressão dos pobres, por causa da opressão, do sofrimento dos pobres que estão sendo oprimidos, que estão sendo humilhados por esses que falam soberbamente, e do gemido dos necessitados. O Senhor promete: me levantarei agora, diz o Senhor, porei em salvo aquele para quem eles assopram. Então, eles estão assoprando. Com a boca, eles estão soprando o seu vento, dizendo: você não vai conseguir, você não vai se realizar, você não vai resolver o seu problema no casamento, na família, com os filhos, com os pais, no trabalho. Você não vai realizar nada. O Senhor promete no versículo 5: por causa dessa opressão, me levantarei agora, diz o Senhor, porei em salvo aquele para quem eles assopram. O Senhor está colocando você a salvo dessas pessoas. O Senhor está declarando que essas palavras não vão se levantar contra você. O Senhor está se colocando como o leão que vai adiante de você para pelejar essa guerra e declarar que essas palavras são como pó, para cortar essas palavras e arrancar todas essas maldições do seu caminho. Veja o verso 6. As palavras do Senhor são palavras puras, como prata refinada em forno de barro e purificada 7 vezes. E as palavras do Senhor é que são puras. E as palavras do Senhor é que são verdadeiras. E as palavras do Senhor é que são como a prata que foi refinada em um forno e que foi purificada 7 vezes. E as palavras do Senhor é que falam que você é amado, que você é amada, que você é filho, que você é filha, que você é digno de honra e de receber todas as vitórias em todas as áreas da sua vida, e que se você hoje erguer a sua voz e falar a Ele a respeito da tua dor, da tua angústia, da tua aflição, é Ele quem te levantará e te colocará a salvo e cortará os lábios lisonjeiros que elogiam à toa, e também cortará os lábios que falam soberbamente, que dizem: a boca é nossa, com a nossa língua prevaleceremos, os lábios são nossos. Quem é o Senhor sobre nós? O Senhor revelará que Ele é o Senhor sobre eles, sim, porque foi Ele que criou os céus e a terra e Ele governa sobre todas as coisas. No verso 7, o Senhor fala para mim, fala para você: tu nos guardarás, Senhor, desta geração nos livrarás para sempre. Haverá um dia em que o Senhor realizará o juízo final. E nesse dia, quando nós estivermos com Ele para sempre na glória, não teremos mais de lidar com essas pessoas que nos cercam e que são infiéis. Não teremos mais de lidar com essas pessoas de uma geração que é má e que carrega a maldade no coração e vem no caminho dos que são filhos do Senhor para dizer a eles que eles todo tipo de palavras de maldição. Nesse dia o Senhor nos livrará para sempre dessa geração. No verso 8 está escrito que os ímpios circulam por toda parte quando os mais vis dos filhos dos homens são exaltados. O versículo 8 está dizendo que quando os homens que são maus, que são vis são aqueles que não têm nenhum valor. Quando esses homens que são vis, que não têm nenhum valor, são exaltados, então eles liberam todo o caminho para que as pessoas que fazem coisas erradas circulem por toda parte. Nós estamos vivendo no mundo, e no mundo onde os governantes estão preocupados em satisfazer as suas próprias vontades, os ímpios circulam por toda parte. É por isso que na terra os ímpios se multiplicam e eles vão caminhando em todo canto,
Mas o Senhor promete no verso 7: Ele nos guardará desta geração, Ele nos livrará para sempre. Nós moraremos com Ele na glória, escaparemos desse mal, mas enquanto estamos na terra, não estamos desamparados. O verso 6 fala: As palavras do Senhor são palavras puras, como prata refinada em forno de barro e purificada 7 vezes. E as palavras do Senhor é que reinam sobre a nossa vida. As palavras do Senhor nos cobrem com promessas e realizações. O Senhor é aquele que fala e é aquele que executa. Ele é aquele que te guardará no dia do mal. No Salmos 91, no verso 7, 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Repetindo o Salmo 23, no versículo 1, o Senhor é o meu pastor, Ele é o seu pastor. Nada faltará, nem para mim, nem para você. Não importa qual a tribulação ou a situação que você está passando. Você pode até olhar para você e pensar que na sua frente está um gigante, Golias, como estava na frente de Davi. Mas Davi conhecia o Senhor, então ele não temeu. Não temas. Independente do que você está passando, o seu inimigo pode parecer forte, mas maior é Deus, maior é Ele do que aqueles que falam soberbamente, que abrem a boca e dizem, como diz aqui no versículo 4, com a nossa língua prevaleceremos, os lábios são nossos. Quem é o Senhor sobre nós? O Senhor é Deus sobre eles. E no tempo certo, a geração que é má será derrotada e você sairá triunfante. Porque o Senhor promete em Isaías, no capítulo 43, ele falou: Operando eu, quem impedirá? Ainda antes que houvesse a luz, eu sou. Operando eu, quem impedirá? Eu crio as trevas, eu formo a luz. O Senhor é Senhor sobre todas as coisas. Se Ele está com você, não há nada que possa te derrotar. Não se importe que faltem os homens benignos. Não se importe que sejam poucos os fiéis entre os filhos dos homens. Faça como o salmista que olhou para o Senhor. Ele lembrou do Senhor. Lá no Salmo 121, o salmista escreveu: Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Ele, aqui no Salmo 12, ele lembrou do Senhor e ele disse: Salva-nos, Senhor. Porque ele não olhou para a volta dele. Ele não se importou com o que falaram para ele. Ele não deu importância para o fato de serem pessoas que falavam com lábios lisonjeiros ou com lábios soberbos. Ele se lembrou que o Senhor é aquele que é o pastor e que nada falta quando você clama e busca as respostas diretamente dele. Então, tenha esperança, tenha confiança, receba essa palavra de que tudo na sua vida depende da fé que você manifestar no seu Senhor. Ele reina, Ele governa, é Ele que está dizendo que você é amado, que você é amada, que você é filho, que você é filha, que Ele é o teu Senhor e que nada lhe faltará. Deus abençoe, a paz de Jesus.